Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor. Ô, Valadão, já tem umas perguntas no chat, talvez. Por favor, você você pode ler quiser. para mim, Érico? Talvez eu não esteja na primeira, mas eu estou com uma aqui. Pergunta do Humberto. Se você já tem um protocolo bem definido de manutenção e reproduções dos mexilhões em laboratório? Não, Humberto, nós ainda não temos, não. Esse é exatamente quando a gente apresentou aquele laboratório que está funcionando, esse de reprodução nós não temos, não. Esse é um ponto, inclusive, do desenvolvimento do projeto. É por isso que nós fazemos as medições diárias, como eu disse na minha apresentação, de propriedades físico-químicas, e esse é um ponto importante, sim. Um protocolo que a gente possa descrever claramente o processo de reprodução. Se algum membro da equipe quiser adicionar, por favor. Na verdade, Humberto, assim, em termos de reprodução, a gente realmente está ainda engatinhando nesse ponto. Então, apesar de ser um organismo invasor altamente prolífero em ambiente natural, em laboratório o jogo modifica bastante, né? Tanto quanto complicado, principalmente chegar na parte de recrutação das larvas, que é onde elas, de fato, vão virar indivíduos jovens para adultos. Com relação à manutenção, a gente evoluiu bastante do projeto anterior para esse. Hoje a gente utiliza um sistema de filtração contínua dentro dos aquários, o que ajuda a reduzir muitos parâmetros que são nocivos para a colônia. Em vez de fazer trocas de água mais perto uma das outras, né, mais frequentes, a gente consegue trabalhar com a mesma água durante um período muito maior de tempo, justamente pela ação desses filtros, onde a gente faz a manutenção dos elementos filtrantes, né, que é basicamente perlon, que é uma manta de fibra de vidro, e carvão ativado para diminuir a quantidade de gordura na água, e isso dá uma estabilidade muito maior para a nossa colônia. Esse sistema de filtração a gente entrou durante esse projeto, o GT 604. Hoje a gente já consegue assim, a gente consegue estabilizar a colônia depois que ela chega de campo num período muito mais curto, né? E a gente tem trabalhado também algumas técnicas de coletas diferentes que a gente aprendeu com o professor Cataldo do nosso último fórum, né? No último campo, por exemplo, a gente fez um transporte diferente que a gente não tinha feito ainda, né? A gente estava com muito pouca disponibilidade de animais e a gente resolveu trazer esses animais a seco em ambiente refrigerado. E foi surpreendente que a gente teve uma morte, né? Uma mortandade muito baixa no deslocamento, pelo menos muito menor do que a gente costuma ter, trazendo eles em ambiente úmido. Ok? Se tiver mais alguma questão, pode perguntar. Obrigado, olá, gente. Professor Valadão. Pois não? Eu anotei aqui algumas perguntas. Eu posso ler elas aqui para vocês? Faz o favor, Nilton. Temos aqui duas perguntas do Alexandre Cunha, e a primeira delas é a seguinte: dado o entendimento da biologia do mexilhão, o grupo acredita que seria viável desenvolver tecnologias para modificação de superfícies de componentes para reduzir ou evitar a adesão e proliferação do mexilhão? Acho que essa é sua mesmo, Valadão. Tá, na verdade, alterar a superfície para impedir alterar as propriedades da superfície, né, interna de tubulações para que o mexilhão não haja fixação do mexilhão, realmente existem várias pesquisas e alguns produtos, né, nós temos notícia de alguns produtos nesse sentido, que produzem superfícies que impeçam o surgimento de biofilmes sobre os quais o mexilhão vai colonizar. Sim, então, essas técnicas que alteram a superfície, elas podem... agora, uma coisa que eu queria observar para o Alexandre é que as superfícies que o mexilhão vive numa hidrelétrica são de vários tipos.
né? Não existe só... esse é um ponto, isso não invalida de modo nenhum as pesquisas e o desenvolvimento de produtos que alterem, que impeçam o surgimento de biofilmes. Mas vamos lembrar que os materiais de que são feitos os locais que o mexilhão coloniza são os mais diferentes materiais. Ele vai estar presente em tocos, em pedaços de árvore existentes nos reservatórios. Ele vai estar associado a outros seres, como foi o caso do Ryan, apresentou da cáspia, quer dizer, faz uma associação. Isso nós já temos estudado a partir de um certo ponto, quer dizer, essa associação entre a cordilófera e o mexilhão, quer dizer, para proteger o mexilhão. Então, são diferentes superfícies que esse bivalve realiza a colonização. Então, realmente, esse embora a ideia de desenvolver revestimentos superhidrofóbicos que impeçam a fixação de qualquer biofilme, inclusive de bactérias, né, que vão fazer a primeira colonização da superfície, certamente é muito bem-vindo. Mas é preciso entender a realidade dentro de um reservatório e de uma hidrelétrica, que as superfícies são as mais diferentes. E o próprio mexilhão, ele coloniza a própria concha, né? Ele forma agregados, e esses agregados são os principais responsáveis pelo entupimento de tubulações. É bem-vindo também o desenvolvimento dessas superfícies superhidrofóbicas para o caso da lama ferruginosa, né? Se a gente conseguir, mas mesmo, de novo, a gente tem que refletir que as temperaturas de um trocador de calor tem que verificar se esses biofilmes são capazes de enfrentar as temperaturas de um trocador de calor. E um outro ponto que eu acho que é importante verificar é a velocidade, né, a vida útil desses filmes superhidrofóbicos em função da água bruta, da velocidade da água bruta que penetra em tubulações. Mais alguma questão, Newton? Sim. Sim, a gente tem algumas outras perguntas aqui. A próxima pergunta é do Tiago. O Tiago, ele parabeniza o grupo pelas apresentações e, na sequência, ele diz que ficou curioso sobre as medidas de resposta imediata. Segundo ele não sabe se esse seria o foco do workshop, mas ele sentiu falta desse tema, né, as respostas imediatas em si. Sim, as respostas imediatas, resposta no sentido de produtos, né, que possam fazer frente à colonização. Essa é uma resposta que o mercado, como a Marcela observou, o mercado é extremamente dinâmico, e tem apresentado diferentes soluções respondendo à colonização. Esse é um ponto importante, né? Nós estamos sempre acompanhando as ofertas de novos produtos que o mercado tem, mas são respostas que também têm um aspecto legal, né? Não somos nós que definimos os produtos. Quem, de fato, define a possibilidade de uso de um produto são órgãos do Estado que aprovam a presença e a possibilidade de que um produto seja utilizado no meio ambiente. Eu queria completar, pode? Pois não. Um dos produtos seria o boletim, por exemplo, de invasão. Assim que eles monitoram, né, as usinas, e assim que é identificado a presença do mexilhão, existe um boletim de invasão. E aí já alerta a gente, né, e toda a comunidade que tem mexilhão naquela usina, ou naquele trecho, né? E a partir daí, o que acontece? Quando o mexilhão invade, a gente ainda tem um tempo de preparo interno para medidas,
porque para explodir demograficamente, ele leva, dependendo do local, até uns 2 anos. Então, nesse tempo de 2 anos, o que a gente começa a fazer? Prever investimentos dentro da usina para aplicação de soluções que tem no mercado. Nós somos uma empresa pública, então a gente demora, né? A gente tem que fazer um orçamento 1 ano antes, por exemplo. Então, aí, 1 ano antes, eu já prevejo o que vai ser usado naquela usina, a gente já tem um plano de ação. Então, por exemplo, a detecção rápida, essas metodologias, elas são muito importantes para a gente começar a startar os processos internos que levam tempo, né? Se eu chegar sabendo uma usina que o mexilhão já está explodido demograficamente, eu não vou ter tempo ágil, né? Vou ter que parar trocador de calor, limpar a mão mesmo, até chegar a uma solução, aqueles transtornos todos que a gente já conhece, né? Eu acho que isso é bem importante. Obrigado, Marcela. Você completou a resposta muito bem. O Fabiano quer falar também, por favor. Só acrescentar mais uma coisa que eu, de alguma forma, tentei abordar também na minha apresentação, é que quando a gente pensa em resposta, e obviamente, né, tem a ver com o funcionamento e operação da usina, e isso nós avançamos muito nos últimos anos. Hoje as hidrelétricas não param mais, né, as turbinas já não precisam mais sofrer com essa parada de máquina, a não ser para manutenção, mas eu adiciono a essa questão da resposta imediata aquele ponto que eu coloquei de que os invasores eles batem muitas vezes até conseguir concretizar a invasão. Então, nós temos durante esses monitoramentos, e à medida que a gente aumenta a nossa eficácia de detecção, a gente aumenta essa nossa capacidade de dificultar essa invasão. Porque se a gente detecta alguma larva, o que eu chamei de propágulos, né, desse organismo, a gente pode também detectar qual é a atividade que está levando aquele propágulo e impedir que ela continue. Né? Ou seja, uma embarcação que está contaminada. Então, se a gente identifica qualquer propágulo, não quer dizer que a invasão já se concretizou. Então, nós precisamos ter uma resposta imediata, que é localizar de onde está vindo esse propágulo. É uma atividade de pechamento, que às vezes a própria usina faz, né? Ou a prefeitura da cidade está fazendo, ou algumas embarcações, por exemplo, dragas de areia, são muito comuns, né, de estarem aí infectadas. Então, a resposta imediata, ela também tem a ver com a atividade de prevenção, ela pode até mesmo impedir que aquela invasão se concretize, né? E depois passa para essas fases, né, de remediação ou mesmo controle operacional para que a usina se mantenha funcionando. Perfeito, Fabiano. Mais uma pergunta, Newton, por favor. Sim, eu vou colocar agora a pergunta do Lucas, porque ela tem um pouco a ver com essa discussão que a gente acabou de ter. O Lucas Martins disse o seguinte: e como é feita essa comunicação? Essa situação que a Marcela comentou é a nossa realidade hoje no Rio Grande. E o Lucas é de Furnas. Será para quem que ele está... Qual seria a pergunta? Lucas, essa comunicação vem para mim pelo projeto de pesquisa, né? Mas normalmente eles divulgam isso em revistas especializadas, daquelas que a gente que está no operacional muitas vezes não lê e nem tem acesso, porque às vezes a gente não tem portal da CAPES, né? Então talvez seja uma forma da gente melhorar isso, né? Para o setor, né? Quem sabe? Pensando aqui. Marcela, aproveitar até fazer um pouco da propaganda da nossa base colaborativa, né, que ela surgiu exatamente dessa demanda, né, já que a gente tem braços limitados para monitoramentos e a gente sabe que todos esses empreendimentos têm o automonitoramento, né, os programas em geral, os PBAs, né, os programas básicos ambientais das usinas em geral trazem os monitoramentos liminológicos, qualidade de água, e muitas vezes esses programas relatam, né, um possível propágulo, por exemplo, e essas pessoas não têm onde compartilhar. Então, essa base, ela surgiu num momento de tanta necessidade de compartilhamento dessa informação, que, como eu disse na apresentação, ela é utilizada como referência do grupo do IBAMA, né? Então, recentemente o IBAMA criou uma força-tarefa nacional para o combate do mexilhão e eles se alimentam das informações da base
colaborativa de dados, né? Então, assim, todo pesquisador que puder, né, ou que souber, ou mesmo um gestor que tenha uma informação, mesmo que seja ainda uma possível invasão, o compartilhamento dessa informação é essencial, não só para os gestores da própria usina, como atividades de fiscalização, monitoramento de educação ambiental e até mesmo barreiras sanitárias, se caso a invasão for concretizada num local de ampla distribuição, né, de embarcações ou de navegação de grandes embarcações, etc. Eu vou complementar, Fabiano, porque a gente também faz os nossos boletins de alerta, que são pequenos materiais informativos sobre as novas ocorrências, e muitas vezes a gente faz isso logo após a gente perceber novos pontos sendo incluídos na nossa base colaborativa, como o Fabiano falou, e esses boletins são divulgados pelas nossas redes sociais e principalmente pelo Twitter. Eu vou colocar aqui do lado o nosso Twitter, e também pelo ResearchGate, que é uma base gratuita de divulgação científica, onde todos podem consultar esses documentos que têm um DOI para serem citados em documentos científicos, etc. Ótimo, Newton. Mais alguma pergunta, por favor? Sim. Temos aqui uma pergunta do meio biótico. Eles disseram o seguinte: encontraram algum fator de controle de populações, como predação, parasitas, doenças, no mexilhão? Ou alguma espécie que afeta de alguma forma as populações de mexilhões dourados? Daniel, você quer responder essa pergunta, por favor? Posso responder, pelo menos tentar. Por favor. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou o peixólogo do grupo, né? Sou biólogo e trabalho com peixe, e trabalho com essa interação entre peixes e mexilhões há algum tempo, né? E, bom, a gente tem feito alguns estudos, temos identificado principalmente espécies residentes, né, dos locais, né, espécies nativas ou residentes, né, já há algum tempo. E estamos estudando os impactos da predação, né, de algumas espécies de peixe relacionadas ao mexilhão dourado. Eu tenho alguns trabalhos até publicados, né, no ano passado, recentes, principalmente da piapara, né, o Megaleporinos obtusidens, que tem resultados promissores já no início, né, principalmente em ambientes confinados, de grande impacto da predação de determinadas espécies sobre as densidades de mexilhão. Mas isso em ambientes abertos, mas em ambientes fechados, em ambientes específicos, isso já tem resultados. O Daniel tem alguns problemas de áudio, mas eu acho que ficou mais ou menos clara a resposta dele. Mais alguém quer completar, por favor? Bom, vamos passar para a próxima. Desculpa, Pois não, pode eu falar, só ia Fabiano, dizer por que favor. essa interação que do mexilhão com outros organismos também foi um tema que eu pesquisei ao longo do P&D, e uma associação interessante que nós encontramos, eu citei um pouco também na apresentação, é que a gente vê que o mexilhão dourado, ao contrário do que nós esperávamos, ele promove florações de cianobactéria. Cianobactérias são altamente tóxicas, né? Algumas delas produzem, né, cepas tóxicas e que podem ser tóxicas aos ambientes. Então, essa é uma associação também interessante, não é necessariamente um controlador de populações, mas a gente sabe que esses invasores, né, eles têm, então, os picos de densidade populacional, e depois essas próprias alterações que eles causam no ambiente, sejam alterações físicas e químicas, mas também biológicas, né, como organismos tóxicos, podem, então, promover a redução
das densidades populacionais, mas não ainda o controle, né, ou a erradicação desses organismos. Então, existem alguns trabalhos que mostram que as altas densidades populacionais de algumas cianobactérias tóxicas reduzem também a quantidade de larvas do organismo num controle, né, num equilíbrio aí, entre aspas, né, de aumentos populacionais de alguns organismos em um determinado momento e no outro picos de densidades da outra espécie, né, que está ali em relação. Então, essas relações biológicas são muito intrigantes e tem muita coisa interessante ainda a ser descoberta. Posso só falar mais uma coisa em relação a isso também? Voltando um pouquinho o que o Valadão disse, e trazendo isso que o Fabiano também falou agora, a associação, por exemplo, do mexilhão dourado com o quinidário invasor, que é a Cordilófora cáspia, parece que é bastante problemática quando eles ocorrem, e a gente tem um problema de não reconhecer esse outro invasor no ambiente, porque ele parece muito com uma planta, com uma alga, e ele é um animal. E a gente só tem na literatura disponível, por enquanto, a interação desses dois organismos em um artigo pontual de 2009 do pessoal do Paraná. Então, e aí nesse artigo eles percebem essa interação dual, que no começo ali do processo invasivo, que eles analisaram essa invasão sobre placas de cimento 10x10, eu acho, eles viram que inicialmente a Cordilófora competia com o mexilhão dourado e ocupava inicialmente esse ambiente, porque eles ocupam o mesmo nicho da bioincrustação, vamos colocar assim. No entanto, depois de algum tempo, o mexilhão também começou a se assentar sobre a Cordilófora. E aí eles tornaram, então, essa deterioração do material muito maior. Então, existem organismos que não apenas a gente sempre tem que controlar, mas tem outros que parecem favorecer também essa incrustação. Então, é muito importante que a gente comece a olhar esses outros organismos também. E a Cordilófora, conversando com uma das pesquisadoras que a gente está estabelecendo colaboração agora aqui da UFMG, ela acredita que a Cordilófora está espalhada no país inteiro, e, na verdade, a gente só não tem esse report, né, que a gente tem feito para o mexilhão, por exemplo. Então, a gente tem que ficar atento a esses outros organismos também que favorecem a incrustação e, com certeza, influenciam em tudo, na qualidade econômica e ambiental. Professor Luiz Emênio, o senhor ia falar? Gostaria. Por favor. Voltar a essa pergunta do controle, né, de invasão, talvez o Fabiano, acho que falou das vélides, né, que são as larvas, né? Você poderia desenvolver um biosensor específico para cada uma delas e fazer ao longo do rio, nos lugares onde eles fazem a coleta, de tempo em tempo, né, essa filtração, ele colhe, faz o filtro e identificar essas larvas, e vendo se estão aumentando, se está andando no rio. Então, o biosensor podia ser uma ferramenta a mais para esse controle, que pegaria logo no início as larvas ainda, né, como tem essas várias barreiras, você pode, inclusive, começar a estudar assim, de quantos concentração, fazer essa relação que ele falou com as cianobactérias, né, para trabalhar, você pode identificar também cianobactéria pelos biosensores, e trabalhar isso como uma maneira de antecipar a passagem dessas barreiras todas. Isso pode ser feito ao longo do rio, não só nas barragens, pode seguir, como vocês estudam, sabem, os locais principais, por onde que vai o barco, onde não vai, pode fazer uma estratégia de inteligência, né, de captar de alguns lugares, e seguir essas larvas, se elas estão aumentando em tamanho, se elas apareceram, qual que apareceu, qual que não, e outras são comuns, que não precisam ser do mexilhão, que podem ser outras larvas de espécies nativas que podem ajudar a combater, né, e ver essa relação toda ecológica entre eles. Acho interessante, e como eu falei na minha apresentação, essas mensagens podem ser enviadas via Wi-Fi, internet, né? Num dia você teria um quadro de toda uma bacia, dependendo do número de biosensores celulares que você tem espalhado, né? Fazendo uma programação de análise, né? Só queria citar isso que eu estou vendo aqui, estou achando interessante, que é uma tecnologia que talvez possa vir a contribuir para o que você já faz, com o DNA e tudo. Lembrando também que você pode fazer, já estão aparecendo os PCRs em biosensores, né? Como eu mostrei, o DNA está na fita do biosensor e você vem com a fita complementar, né? RNA o DNA, e faria a ligação, ele vai ligar e você tem um aumento de impedância ou outra coisa, e você pode fazer. Só queria citar isso, que parece que é uma ferramenta que pode vir a ajudar. Professor, muito obrigado. Ótima observação. Newton, se você
ainda aí, por favor, tem mais alguma pergunta? Sim, eu vou finalizar. Vou finalizar com 1 hora, porque a gente terminou a nossa apresentação quase 1 hora atrás. Então, quando der 1 hora, que vai ser 16h30, eu estava pensando em finalizar para não cansar as pessoas que estão assistindo. Nós temos mais 3 perguntas. Vamos lá. Posso continuar? Então, a pergunta agora é da Mônica, e ela diz o seguinte: gostaria de avaliar, junto ao grupo, as suas impressões sobre a utilização das análises de DNA quali e quantitativas como uma das estratégias em nível nacional, considerando as limitações das técnicas e a infraestrutura laboratorial relativamente cara. Rayan, você pode responder, por favor? Posso. Obrigado pela pergunta. Então, Mônica, eu sou suspeito para falar sobre DNA, porque eu entendo que os kits realmente, a maioria deles é importado, realmente fica um pouco mais caro, mas eu penso que se a gente colocar na balança, utilizar a biologia molecular como método preditivo, vai sair muito mais barato se a gente conseguir identificar esse mexilhão no início da invasão, por exemplo, antes que ele bata ali, como o Fabiano fala, né? Ele bate e volta, e entrar com as medidas antes da invasão acontecer mesmo, né? Se consumar. Então, eu acredito que, por mais que seja inicialmente caro, valeria mais a pena. Além do que, como a Marcela colocou, se a gente unir forças, né, e atuar em conjunto, a gente precisa de um laboratório bem equipado. E se as pessoas, então, coletam essa água da maneira correta para a gente fazer essas análises, elas podem enviar para esse laboratório. Então, com um laboratório bem equipado e os kits, os custos divididos entre todos, eu acredito que é muito viável de aplicar isso, sim, a nível nacional, com tranquilidade. Além do mais, voltando um pouco da minha apresentação, nós estamos justamente também tentando aplicar outras técnicas que diminuam esse custo e também a logística, porque a gente sabe que ficar enviando a amostra no gelo, ficar coletando isso não é fácil. Então, se a gente conseguir identificar a presença do DNA ali diretamente no campo, na água ali, no momento que a gente está fazendo a visita, por exemplo, ou fazer com que os técnicos da hidrelétrica possam fazer isso, porque não é algo que demanda um conhecimento técnico tão grande, é só um treinamento básico, a gente vai acelerar esse processo e com certeza vai baratear isso. Então, a gente está buscando justamente desenvolver essas tecnologias e aplicar essa aceleração da identificação e da detecção, visando, com certeza, diminuir os custos, porque a gente também está vendo maneiras de viabilizar isso com pesquisadores até nacionais que estão desenvolvendo produtos para nos auxiliar nesse momento, mas eu acredito que a nível nacional seria muito interessante a gente aplicar a biologia molecular, porque a biologia molecular, o DNA, ele independe do organismo adulto, né? Que geralmente quando a gente acha um mexilhão adulto, a invasão já aconteceu. E aí quando a gente detecta as larvas, que são a principal maneira dele se dispersar, a gente consegue então prevenir essa invasão de acontecer. Então, apesar de, aos meus olhos, é a minha opinião, de parecer muito caro, é algo que vale a pena o investimento, porque o retorno é muito bom e até de certa forma garantido quando a gente inclui a biologia molecular nesse programa que a gente fez do DRI. Porque se eu erro na biologia molecular, eu tenho a morfologia para ajudar, eu tenho monitoramento inteligente. Então, esse programa, ele cerca essas possibilidades também para até dar mais concretude mesmo a esse processo de identificação e evitar gastos desnecessários. Posso só fazer adicionar uma coisa rapidamente? Só para desmistificar um pouco isso, assim, do custo do DNA, a gente geralmente pensa muito na construção de um laboratório e uma análise muito sofisticada, né? Não é que não seja sofisticada, mas essa é uma técnica já tão amplamente utilizada e difundida, que só para trazer custos de mercado, né, uma análise liminológica tradicional com um laboratório que hoje, né, precisa seguir o rito legal de ter a 17025, né, de qualidade, a ISO 17025, hoje está em torno de R$300 a R$500.
Uma análise de DNA, uma análise de PCR, ela fica menos, ou até menos do que isso, né? Então, essa já é uma análise competitiva, e a gente está falando, obviamente, da análise qualitativa, que é a essencial para um programa de detecção rápida, que ainda existem estratégias, por exemplo, a própria UFMG, durante a pandemia do Covid, sugeriu uma estratégia de análise composta para fazer os testes de Covid, né, que você pode pegar diferentes pontos e transformar várias amostras em uma só, já que se o DNA detectar ali naquele um reservatório, você pode transformar uma amostra dessa ou seja, pulverizar um valor de uma amostra em alguns reais, né? A UFMG sugeriu aí 20 pessoas fazendo um teste desse, ficaria aproximadamente R$5. Né? Então, assim, eu acho que tem um pouco também de mito aí em relação ao custo das análises de DNA já muito competitivas no próprio mercado atual. Obrigado, Fabiano. Além do que, uma questão que o Rayan observou que é importante, né? As técnicas que nós estamos desenvolvendo de isotérmica visam exatamente a redução do custo, da mesma forma como o professor Luiz Einene observou em relação aos biosensores, né? O objetivo é esse mesmo, é conseguir massificar um tipo de técnica que é sofisticada. Esse é o momento é esse. Essas técnicas que são sofisticadas, transportá-las para o campo e de forma massificada. Esse é o objetivo, sim. Mais uma pergunta, Nilton, por favor. Sim, temos mais duas, Valadão. Vamos lá. Agora a pergunta é do Alceri. Na percepção do grupo, o processo de remoção das colônias já incrustadas nas hidrelétricas deve ser continuado como forma de pesquisa? No conhecimento do grupo, o que fazer com essas colônias removidas? Se ficar na água, pode incrustar em outros pontos? Qual a opinião de vocês sobre o tema? Em geral, o que ele chama de incrustação são dentro da casa de máquinas, dentro da estrutura industrial de uma hidrelétrica. Esses mexilhões, em geral, existem várias alternativas, algumas, dependendo do volume, né, de enterrar, etc. E uma das áreas que nós investigamos é exatamente que, como eu observei na minha apresentação, o corpo mexilhão, ele nos ensina tanto, né, que dali nós estamos buscando produtos da concha e do corpo do mexilhão. Então, mas hoje, no dia de hoje, existem várias alternativas, algumas alternativas para retirada dos mexilhões, né, enfim, cada empresa, cada hidrelétrica toma um rumo com aquele volume que eles retiraram da casa de máquina. O mexilhão que está no reservatório, ele continua lá, né? Mas o que interessa à empresa que tem a hidrelétrica é retirar aquelas colônias que estão entupindo tubulações, impedindo o resfriamento de turbina, etc. Se alguém quiser completar, por favor. No caso eu queria só... só no caso da CEMIG, a gente estava aplicando o produto e não incrustava mais no trocador de calor, né? Mas tinha aquelas incrustações dentro do caracol. Aquela ali a gente deixava. O pessoal trabalhava usando, né? Mas a gente não retirava aquelas, não. Era um volume muito grande para ser retirado, né? E agora a gente está tentando outras metodologias também. Mas quando a gente tinha o mexilhão nessas usinas, o caracol... Marcela, deu para entender a mensagem, ótimo a sua explicação, obrigado. Só o finalzinho que cortou, mas deu para entender o que você falou. E é ótimo porque é um exemplo, né, de uma atividade da empresa. Mas alguém quer completar essa questão? Nilton?
Newton, pode falar, se você quiser? Não, eu já ia propor a próxima pergunta. Por favor. Próxima pergunta é da Kátia, e ela pergunta o seguinte: quais são os projetos para ampliar a divulgação das técnicas de prevenção ao mexilhão para que a população possa ajudar a evitar a expansão dos mesmos? Uma resposta que eu tenho para a Kátia imediata é isso que a gente está fazendo, é o trabalho de divulgação científica. Nós estamos trabalhando forte na construção de vídeos de muita qualidade, né? Esses vídeos financiados pela CEMIG, a ANEEL, que nós colocamos no nosso site, no YouTube. Então, existe um trabalho nas mídias sociais de divulgação. Esse é uma atividade que nós fazemos. E como o Newton mesmo já tinha observado, e a Marcela também falou, nós temos esses mecanismos, né, que são os mecanismos de boletim de alerta, que a gente difunde. Tem um boletim de alerta nosso para um documento de origem acadêmica, ele já atingiu um número muito expressivo de visualizações e de citações, né? Então, o que nós podemos fazer é, através desse veículo que nós estamos trabalhando ele agora, usando as mídias sociais, levar informação de qualidade sobre o problema. Se alguém quiser completar, por favor. E também o fórum, né, Valadão, que a gente faz frequentemente. Sim, o fórum é um excelente... o último fórum, nós trouxemos pessoas da maior importância que nos ajudaram, inclusive, né, de uma maneira... O professor argentino foi uma lição, né, a gente poder compartilhar o conhecimento que ele tem e de os pesquisadores. Agora, nós estamos nesse fórum do 21, nós estamos trazendo um pesquisador canadense, quer dizer, trazendo virtualmente, um pesquisador canadense que avançou de forma impressionante nos 2 últimos anos na descrição do que é o corpo de um bivalve. É um trabalho de excelente qualidade. E nós também estamos trazendo pesquisadores que fazem a conexão entre a questão social e as espécies invasoras. É uma professora da Holanda, da Universidade de Wageningen, que tem um trabalho extremamente reputado mundo afora a respeito dessa conexão que existe entre espécies invasoras e a questão social. Se vocês quiserem completar, por favor. Bom, se não houver mais perguntas, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade que a CEMIG nos deu. Gostaria de agradecer muito a Vanessa Coelho Andrade por ter aberto esse seminário, apresentado qual que é o objetivo da CEMIG. Isso foi muito importante para nós. Eu agradeço muito a Vanessa, todo o grupo agradece a possibilidade que ela nos deu de apresentar o nosso trabalho. A Elisete, que fez uma divulgação muito boa qualidade desse workshop. Agradeço a Marcela, que é uma pessoa que nos apoia nesse projeto. Aqui ela dá um exemplo, né, da importância que ela tem para nos ajudar, inclusive, a desenvolver esse projeto. Agradeço demais a Marcela e a CEMIG. E gostaria de agradecer a equipe pelo empenho e pela organização desse seminário. Eu fico aqui à disposição, se alguém quiser se manifestar, por favor. Esse é o momento. Vanessa, você quer fechar o seminário ou a gente pode fechar? O professor, pode fechar. Eu só tenho a agradecer a todo mundo, o carinho, né, das pessoas que participaram aí do workshop, nós da gestão do programa, né, ficamos felizes de ver que o projeto está bem sucedido, a pesquisa está bem encaminhada. Só parabenizá-los e, por favor, pode dar encerramento do workshop. Muito obrigado, Vanessa. Muito obrigado. Marcela, eu vou encerrar, então, o workshop. Tá? Muito obrigado. Quero lembrar que todo esse material à disposição vai ficar no site do CBEI. A gravação, todo esse workshop foi gravado,
E isso tudo vai ficar à disposição das pessoas para conhecerem o nosso trabalho. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, gente. Um abraço. Boa tarde, Boa tarde, pessoal. Boa Obrigado. tarde, a todos. todo mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Tchau. Oi? Boa tarde. Boa tarde, parabéns Boa tarde. novamente. Obrigado. Obrigada, gente. Boa tarde.